Olá, hoje vamos apresentar sobre o fluxo sanguíneo laminar e turbulento. Revisando o sistema circulatório, é importante pontuar que o mesmo é um sistema fechado, em que o volume que entra e o volume que sai são equivalentes. Essa circulação pode ser dada de duas maneiras. Na circulação pulmonar ou pequena circulação, o sangue chega ao coração pelas veias cava, chega ao átrio direito na forma de sangue desoxigenado. O ventrículo direito recebe o sangue do átrio direito, o sangue ultrapassa a válvula pulmonar, vai para a artéria pulmonar e então para os pulmões. Nos pulmões vão ocorrer as trocas gasosas e o oxigênio passará dos alvéolos para o sangue. O sangue, agora oxigenado, retorna para o coração através das veias pulmonares, chegando ao átrio esquerdo. Na circulação sistêmica ou grande circulação, o sangue retorna do pulmão para o coração pelo átrio esquerdo, na forma de sangue oxigenado, sai do átrio esquerdo e vai para o ventrículo esquerdo, atinge a válvula aórtica, vai para a artéria aorta, chega aos capilares teciduais, o oxigênio sai do sangue para a célula e o gás carbônico sai da célula para o sangue. O sangue venoso, desoxigenado, retorna ao coração pela veia cava. Essa circulação envolve vasos sanguíneos, artérias, arteríolas, veias, vênulas, capilares e depende de características desses vasos, como a pressão, área total, viscosidade e diâmetro dos mesmos. Alguns fatores podem perturbar esse equilíbrio, sendo caracterizados como quebras de regime estacionário, como o edema pulmonar, no qual o acúmulo de sangue impede trocas gasosas, acarretando em um aumento da pressão hidrostática, e então o sangue vai extravasar pelos poros dos vasos sanguíneos. Também temos as hemorragias, que são caracterizadas por uma grande perda de sangue rapidamente, que exige correção imediata do regime estacionário, ou uma perda de sangue contínua e pequena. Duas etapas são essenciais nesse processo de circulação, respectivamente caracterizadas pela contração e pelo relaxamento do coração. Na sístole, que diz respeito à contração, o sangue está acentuado nas artérias. A pressão e a velocidade atingem um nível máximo para que esse sangue possa ser bombeado para o corpo, e a aceleração do sangue e dilatação da artéria também estão em seu nível mais exacerbado. Na diástole, que diz respeito ao processo de relaxamento, a pressão e o fluxo são consideravelmente menores do que na sístole, e também essa pressão e esse fluxo resultam do trabalho cardíaco que foi realizado durante a sístole e que ficou armazenado nas artérias sob a forma de energia potencial. Tratando um pouco das propriedades físicas do fluxo sanguíneo, esse fluxo tem que ser obrigatoriamente constante, ou seja, a velocidade de circulação tem que ser variável em relação à área. A energia envolvida nesse processo pode ser dada pela equação de Bernoulli, na qual a energia total é equivalente à soma da energia potencial com a energia cinética, com a energia de dissipação gerada pelo atrito dentro do vaso, com a energia gravitacional. Em relação à reologia, a gente pode dizer que ela é a ciência que estuda os fluxos sanguíneos, as deformações e as patologias causadas por essas deformações. Dentro da reologia existem dois tipos de fluxo: o laminar, que é quando o líquido se distribui em camadas concêntricas regulares nos vasos, ou seja, de forma unidirecional e uniforme, de forma lenta. Esse é o fluxo que a gente possui durante o repouso, ou no estado normal do vaso. Já o turbilionar ele é irregular, sem camadas concêntricas nos vasos, e ele acontece de forma muito rápida. Isso pode ser causado por um aumento da pressão arterial, por uma vasoconstrição, ou durante atividades físicas intensas. Já o número de Reynolds ele é uma linha tênue que vai medir a diferença da velocidade crítica do sangue a fim de diferenciar o fluxo laminar ou turbilionar. No laminar, acontece quando o número de Reynolds é baixo, ou abaixo de 37 cm por segundo durante o sangue. Nesse caso, as partículas do fluido seguem caminhos suaves e ordenados, sem turbulência significativa. Já o turbulento seria quando o número de Reynolds fosse alto, ou seja, o movimento é caótico, com vórtices e redemoinhos, e às vezes até é possível escutar murmúrios. E a gente também pode dizer que a velocidade no centro dos vasos no fluxo laminar é sempre maior do que na periferia. Por quê? Porque no interior dos vasos sanguíneos, nas paredes, pode acontecer acúmulo de gordura ou de elementos figurados do sangue, que seriam plaquetas e outras coisas. A lei de Poisson, elaborada pelo físico francês Jean-Louis-Marie Poisson, tem por objetivo explicar a fluidez de um líquido sobre um determinado tubo. E matematicamente falando, a fluidez de um líquido sobre um determinado tubo é diretamente proporcional ao raio desse tubo elevado à quarta potência.
E isso denota, basicamente, que uma pequena alteração no raio do determinado tubo causa grandes impactos na fluidez de determinado líquido. E isso tem sua importância no meio médico, porque isso consegue explicar o fluxo sanguíneo sobre os determinados vasos, sobre os vasos. Então, desse modo, a lei de Poiseuille, ela vai também explicar como funciona a fisiopatologia de determinadas doenças, como a aterosclerose, consistida por algumas obstruções nos vasos sanguíneos, né? Algumas placas de ateroma, como são chamadas, as doenças pulmonares obstrutivas crônicas e as estenoses vasculares, que são compressões no vaso que acabam gerando estreitamentos no raio, diminuições no tamanho do raio, que prejudicam o fluxo sanguíneo. Para realizar esse experimento, vamos precisar de uma mangueira flexível e transparente, seringa com agulha, algum tipo de corante e materiais para fixação. Primeiramente, vamos aspirar o conteúdo do corante para dentro da seringa já com a agulha. Depois de a mangueira já estar fixada e com água correndo conectada a uma torneira, vamos iniciar a injeção de corante dentro da mangueira, para observar a formação do fluxo laminar. Você pode notar um feixe paralelo e organizado sendo formado no fluxo laminar. É isso que normalmente ocorre em seus vasos sanguíneos. Agora, quando imputamos uma pressão ou aumentamos a velocidade, observe o fluxo turbulento sendo formado logo após a pressão. Agora de outra visão. À direita, o fluxo é laminar. À esquerda, o fluxo se torna turbulento. Novamente, fluxo laminar e formação do fluxo turbulento. Agora observe que há uma bolha no centro da mangueira. Ela está simulando um coágulo ou uma deformidade na parede do vaso. Note que quando o fluxo laminar chega a ela, há a formação também do fluxo turbulento. Bom, como vimos no experimento, há dois tipos de fluxo sanguíneo, o laminar e o turbulento. Isso tem grande aplicação prática quando falamos de sopros cardíacos. Os sopros cardíacos, também conhecidos como murmúrios, são um som além do normal quando auscultamos o batimento cardíaco. Esse som é gerado pelo fluxo anormal de sangue no interior das câmaras cardíacas ou também nos vasos associados a ele. Ele pode ser inofensivo, pois não é uma doença, mas sim pode ser um sinal de um problema em desenvolvimento do coração. Bom, vamos ver na prática alguns desses sopros cardíacos, mas antes vamos ver como é uma ausculta normal do coração. Bom, você pode ver a ausculta normal do coração com o fluxo laminar do sangue. Agora vamos ouvir algumas auscultas com sopro cardíaco. Esses são os principais sopros cardíacos que encontramos. Nota-se que o murmúrio produzido é fruto do fluxo turbilionar dentro das câmaras cardíacas. Fluxo esse que pode ser causado por deficiências nas válvulas ou na parede cardíaca.